Próximo exercício, 23. Vamos lá. Nesse exercício, ele fala o seguinte: sendo o ponto G o baricentro do triângulo ABC de toda a figura, determine os valores de x, y e z. Aí considere as medidas dadas em centímetros. Então vamos lá. Se ele fala que esse ponto G ele é o baricentro do nosso triângulo, sendo o baricentro, ele é o ponto de encontro de qual tipo de seviana? D, ele é o ponto de encontro de quem? Das três medianas. Então, eu entendo que esse segmento aqui, que vou destacar de verde, é uma mediana. Este outro que eu vou traçar de laranja é outra mediana. E esse outro que eu vou destacar de rosa é uma outra mediana. E se ele fala que esse ponto é o encontro delas, observem que para cada mediana que eu tracei uma de uma cor, o baricentro vai dividir cada uma delas em duas partes. Temos uma parte que vai do baricentro até o vértice C do triângulo em relação à mediana rosa, que eu tracei de rosa, e a outra parte é do baricentro até o lado, que ele quer saber quanto é o valor dessa parte da mediana, que ele chamou de x, quanto é essa parte. Aí em relação ao y e o z também, se você olhar para cada uma das outras medianas, o y e o z corresponde a uma parte dessas medianas. O y, no caso aqui, corresponde à parte maior, que é do vértice até o baricentro, e o z, lá da mediana verde, é a parte menor, que vai do baricentro até o lado. Então, para encontrar as medidas desses três segmentos, indicados aqui por x, y e z, eu vou precisar aqui da propriedade matemática do baricentro. O que diz a propriedade do baricentro? Matemática dele. Propriedade matemática do baricentro. A propriedade dele diz o seguinte: o baricentro ele divide a mediana em uma razão de 2:1. O que isso significa? O baricentro vai dividir a mediana toda em duas partes. E em relação às medidas dessas partes, uma delas vai ser o dobro da outra. Esse é o significado desse 2:1. Quer dizer que uma das partes tem medida igual ao dobro da outra. Ela corresponde ao dobro da outra. A parte maior vai ser o dobro da menorzinha. Então, em relação aqui à mediana verde, que eu tracei de verde por cima, essa que eu estou apontando com o mouse, observem, a maior das partes tem medida igual a 14 centímetros. A menorzinha, aqui embaixo, indicada por Z, vai ser igual a quanto? Bom, se a maior é o dobro da menor,
Então, o menor vai ser a metade da maior. Então, sendo a metade dessa aqui, que é a maior, Z vai ser igual a quanto? Metade de 14, 7. 7 centímetros. Aí, a mesma coisa você vai fazer em relação aos valores de x e y. Em relação ao x, observe, em relação à mediana rosa, o x é a parte menorzinha e o 16 é a parte maior. Aí, se a maior corresponde ao dobro da menor, então a menorzinha vai ser a metade da maior. Então, sendo a metade, metade de 16, 8. Então, x vai ser igual a 8 centímetros. E o y vai ser quanto? Observem que o y é a parte maior da mediana que eu tracei de laranja por cima. Aí a menorzinha é 6, aí sendo a maior o dobro da menor. Se a menor é 6, a maior vai ser quanto? Aí dobrando, vai ser igual a 12 centímetros, essa maior. Então, y aqui vai ser igual a 12 centímetros. Então, x igual a 8 centímetros, y igual a 12 centímetros e z igual a quanto? 7 centímetros. Pronto, terminamos. Próximo exercício, agora vai ser o 24. Questão 24 agora. Sabendo que o segmento AH é perpendicular ao lado BC do triângulo ABC, acho que aqui faltou os vértices, eu não cortei direito. É verdade. Deixa eu fazer aqui um novo corte. A H é perpendicular ao lado BC do triângulo ABC. Então, aqui vai formar um ângulo de 90 graus, como mostra a figura. E o segmento AS, o azul, é uma bissetriz, né, do nosso triângulo, relativo ao ângulo BAC, a todo esse ângulo aqui que eu tenho no vértice A. Então, se o segmento azul é uma bissetriz, este ângulo aqui, que eu vou destacar de vermelho, ele vai ser igual a este outro aqui, ó, que eu vou destacar de amarelo, porque ela vai dividir todo o ângulo do vértice A ao meio, né, em dois ângulos congruentes. Então, esse ângulo que eu destaquei de amarelo vai ser igual ao vermelho, que eu destaquei de vermelho. Aí vamos adiante. Determine a medida do ângulo ACB. Quem que é o ângulo ACB? ACB é o ângulo do vértice C que ele quer. Ele quer este ângulo aqui, ó. Ele é o ângulo ACB. Esse ângulo vai ser igual a quanto? Eu destaquei ele aqui de azul. Esse ângulo azul vai ser igual a quanto? Aí ele dá alguns dados, né? O ângulo B é igual a 68 graus. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a 68. O ângulo HAS é igual a 13. Quem que é esse ângulo? HAS. É esse ângulo pequenininho aqui, ó. Esse ângulo vai ser igual a 13. Aí, dado essas informações, calcule o valor do ângulo BAC.
cujo ângulo destacamos aqui de azul, aí vamos pensar como encontrar o valor desse ângulo azul que ele pediu. Bom, em relação a esse triângulo que eu vou destacar de rosa, podemos calcular este ângulo interno dele aqui, ó. Por que eu quero calcular esse ângulo? Porque uma vez sabendo quanto é esse ângulo, em relação a este outro aqui, ó, o triângulo BAC, em relação a esse triângulo, eu vou ter este ângulo interno dele, que é 68, que mede 68 graus. Esse ângulo interno, que vai ser igual ao ângulo interno do rosa, que eu quero calcular por primeiro, não é? Aí, pela soma dos ângulos internos dele, eu posso somar esses dois e descobrir qual é o ângulo todo que eu tenho lá em cima do vértice A dele. Aí, sabendo quanto é esse ângulo todo que é o meu amarelinho, ele vai ser igual ao vermelho. Porque nós vimos que, lá no comecinho, que esses dois ângulos são iguais por causa dessa bissetriz. Aí, sabendo quanto é o vermelho e quanto é esse outro ângulo interno desse triângulo que eu vou colorir de verde, desse ângulo interno dele aqui, ó, pela soma dos ângulos internos, eu posso descobrir o azul. Ou também eu posso usar a soma dos ângulos internos do triângulo grandão, do triângulo ABC, porque daí eu vou ter esse ângulo do vértice B. Aí vou ter também todo esse ângulo do vértice A. Aí pela soma dos ângulos internos eu posso somar esses dois e subtrair de 180 para ter o ângulo do vértice C, né, o azulzinho que nós queremos. Então aqui tem mais de uma maneira, né, para encontrar a medida do ângulo do ângulo do vértice C que ele quer, né, que o exercício quer. Então vamos lá. Então, em relação a esse ângulo interno do triângulo rosa, ele vai ser igual a quanto? Aí vamos usar a soma dos ângulos internos dele. Soma este de 13 graus, que é conhecido, com este de 90. 90 mais 13 vai dar 103, né? Aí subtrai de 180, 180 menos 103, vai sobrar quanto? Vai sobrar 77 graus. Então, esse ângulo interno do triângulo rosa vai ser igual a 77 graus. Bom, agora o que nós podemos fazer? Olhando para este outro triângulo aqui, ó, o triângulo BAC, podemos descobrir aquele ângulo de cima dele, aquele ângulo interno de cima que eu destaquei de amarelo. Aí eu vou colorir todo esse triângulo com uma outra cor. Vou colorir de laranja. Ó. Tudo isso aqui é o nosso triângulo. Aí soma os ângulos conhecidos, os ângulos internos conhecidos dele. Eu tenho esse de 68 e tenho esse de 77, né? Vamos somar os dois. 77 mais 68, a soma deles vai ser igual a quanto? 7 mais 8, 15, né? Sobe 1, abaixo 5. 1 mais 7, 8. 8 mais 6 vai dar 14. Dá 145 graus. Agora, pega a soma deles e subtrai de 180 para saber aquele ângulo amarelinho de cima. 180 menos 145 vai sobrar quanto? Tira do 8, 1. Aqui fica 7, aqui 10. 10 menos 5, 5. 7 menos 4, 3. 1 menos 1, 0. Vai ser 35 graus esse ângulo amarelinho.
Bom, como esse ângulo amarelo, nós vimos que ele é congruente ao ângulo vermelho, por causa da bissetriz aqui, que divide o ângulo ao meio, o vermelho também vai ser 35 graus. Bom, aí se eu somar esses dois ângulos, o vermelho com o amarelo, eu consigo saber qual é o ângulo formado no vértice A. Esse ângulo todo, 35 mais 35, 70 graus, ok? Aí eu posso, em relação ao triângulo grandão, a todo o triângulo, usar a soma dos ângulos internos para descobrir qual é esse ângulo que eu tenho no vértice C dele, que é o ângulo azulzinho que nós queremos. Aí somos conhecidos, né, do triângulo grandão, 70 lá em cima mais 68 aqui embaixo, 70 mais 68, 0 mais 8, 8, 7 mais 6, 13, né? Dá 138 graus. Agora pega a soma dos dois e subtrai de 180 da soma dos ângulos internos do triângulo. Aí que sobrar vai ser o ângulo azulzinho que nós queremos. 0 menos 8 não dá, tira do 8, aqui fica 7, aqui 10. 10 menos 8, 2. 7 menos 3, 4. 1 menos 1, 0. Ou seja, esse ângulo azul vai ser igual a quanto? 42 graus. Pronto, terminamos. Próximo. Exercício 25 agora. Verdadeiro ou falso? Assinale V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. Primeira afirmação. O incentro, ele é interno ao triângulo. Verdadeiro ou falso? Ele sempre vai estar na região interna do triângulo. Ele é o ponto de encontro das bissetrizes, né? E as bissetrizes dividem os ângulos internos do vértice em dois ângulos iguais. Quando elas se cruzam, esse ponto, sempre ele vai estar posicionado na região interna do triângulo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Letra B. O baricentro, ele é interno ao triângulo. O baricentro é o ponto de encontro das medianas, né? E as medianas dividem os lados em duas partes iguais. Quando elas se cruzam, as três, o ponto de cruzamento delas, né, que eu chamo de baricentro, sempre ele vai estar dentro do triângulo, na região interna dele? Verdadeiro. Próximo, o baricentro é o ponto de encontro das três bissetrizes. Falso. O baricentro é o ponto de encontro das três medianas. Das bissetrizes é o incentro. Então, falso. E letra D, o incentro é o ponto de encontro das três alturas. Falso, né? Também. O incentro, como falei agora há pouco, ele é o ponto de encontro das três bissetrizes. Das alturas, das três alturas, o ponto de encontro é chamado de, como mesmo? Ortocentro. Próximo exercício. 26. Sendo H o ortocentro de um triângulo ABC, em que a medida do ângulo BHC é 160 graus, determine a medida do ângulo A. Então vamos lá, não tem a figura, né, do triângulo. Você pode desenhar um triângulo para te ajudar a fazer uma leitura das informações que o enunciado traz. Então, triângulo de vértice A, BC. BC. Ele fala que o H é o ortocentro, né? Então, sendo o ponto H o ortocentro e o ortocentro é o ponto de encontro das alturas, vamos traçar as três alturas. A altura de cada vértice com o triângulo tem que formar
desenhar um outro triângulo. Pode ser esse triângulo aqui. Vértice A, vértice B, vértice C. Aí vamos desenhar as 3 alturas. Deixa eu desenhar com uma outra cor. Elas têm que formar um ângulo de 90 graus, né? Com o lado que elas encontram. Aqui 90 graus. Aqui também. Opa. E aqui outra, lá do vértice A. Está um pouquinho torto. Graus. Deixa eu traçar de novo as outras. Aqui 90 graus. Aí esse ponto aqui, que é o cruzamento das 3 alturas, que é o H que ele mencionou, é o nosso ortocentro. Aí o ângulo BHC, ele fala que é igual a quanto? 160 graus. Quem que é o ângulo BHC? BHC é este ângulo todo aqui, ó, que vou destacar de amarelo. Esse ângulo todo, ele fala que é 160 graus a sua medida. 160. Aí, com base nessas medidas, vamos em busca do ângulo do vértice A. O ângulo A, formado no vértice A, é esse ângulo aqui, ó, que ele quer saber quanto é o valor. Eu destaquei de vermelho por cima. Esse ângulo todo vai ser igual a quanto? Aí vamos lá. Como descobrir o valor desse ângulo? Bom, observe. Esse ângulo A que ele pede para calcularmos o seu valor, eu observo que ele é um dos ângulos internos desse triângulo aqui, ó, que eu destaquei de laranja. Aí pense comigo. Pela soma dos ângulos internos desse triângulo laranja, se eu souber quanto é esse ângulo aqui, ó, que eu vou destacar de azul no vértice C dele, se eu descobrir quanto é este ângulo, eu posso somar com este outro de 90 que eu tenho para chegar aqui no ângulo vermelho que ele quer, que é o nosso ângulo A. Então, eu preciso descobrir esse azul de baixo. Aí, como eu descubro esse azul de baixo? Para descobrir esse azul de baixo, eu vou olhar agora para esse triângulo aqui, ó, que vou destacar de amarelo. Esse ângulo azul, além de ser um ângulo interno do laranja, também é um triângulo desse, é um ângulo interno desse triângulo que eu colori de amarelo. Observem, aqui no triângulo amarelo, esse ângulo interno dele vai ser igual a 90, porque vai ser o suplemento desse de 90, né? Esse outro ângulo interno dele é o suplemento deste que ele nos deu, que é 160. Aí, sendo o suplemento dele, esse ângulo interno vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 20. Aí, sabendo quanto é esses dois internos do triângulo amarelo, eu posso somar eles. Aí, para saber o azul quanto é,
eu posso subtrair a soma destes dois da soma dos três, que é 180. Então, vamos lá, 90 mais 20, 90 mais 20 vai dar 110. De 110 para 180, 180 menos 110, vai sobrar 70. Então, esse ângulo azulzinho, ele é igual a 70. Aí, em relação agora ao laranja novamente, sabendo quanto é estes dois internos dele, eu posso somar e subtrair de 180 depois para saber o ângulo A, o ângulo vermelho lá de cima. Então, vamos lá, 70 mais 90, 70 mais 90 vai ser 160. Aí a soma dos internos tem que dar 180. 180 menos a soma dos dois, que deu 160, sobra quanto? Sobra 20. E esse vai ser o valor do ângulo A. Esse ângulo A todo vai ser igual a quanto? 20 graus. Pronto, terminamos. Próximo. 27 agora. Na figura, o lado AD é congruente ao DC. Vamos marcar esses lados já. O AD, que estou apontando com o mouse, um risquinho, é igual ao DC, que estou apontando com o mouse, um risquinho também. Então, observem, se esses dois segmentos são iguais e eles são os lados desse triângulo, que eu destaquei de amarelo, em relação a esses lados, o triângulo amarelo vai ser isósceles. Aí vamos guardar essa informação. Aí vamos voltar para o que ele pede, né? Para calcularmos. Ele quer que nós efetuamos o cálculo do valor de x na figura. Aí x vai ser igual a quanto? Aí vamos lá. X é esse ângulo que vou destacar de laranja. Esse ângulo vai ser igual a quanto? Aí vamos lá. Bom, em relação ao triângulo amarelo, vimos que ele é isósceles. Sendo isósceles, o lado AC dele vai ser a nossa base. Sendo aqui a base, os dois ângulos formados nela, este e esse outro, eles vão ser congruentes. Então, sabendo que um mede 38 graus, o outro vai ser igual a 38 graus também. Aí observe, esse ângulo aqui, ó, que eu vou destacar de azul, ele é externo em relação ao triângulo amarelo. Aí usando aqui o teorema do ângulo externo, pelo teorema do ângulo externo, o valor desse ângulo que eu estou destacando de azul, ele é igual à soma desses outros internos não adjacentes a ele. Então, somando estes dois, 38 mais 38, ou 38 vezes 2, 2 vezes 8, 16, sobe 1 abaixo 6, 2 vezes 3, 6, mais 1 que subiu 7. Então, direto, este ângulo azul, que é o externo do amarelo, e é o interno desse outro triângulo que eu vou destacar de rosa, esse ângulo vai ser igual a 76 graus. Aí, em relação ao triângulo rosa, que eu destaquei de rosa, pela soma dos ângulos internos dele, eu posso chegar no valor desse ângulo interno dele, chamado de x. Aí vamos somar os conhecidos. 76 mais 90. 90 mais 76 vai ser igual a quanto? 0 mais 6, 6. 9 mais 7 vai dar 16. Vai dar 166 graus. Aí subtrai da soma dos três, que é 180. Aí menos a soma desses dois, que deu 166. Aí o que sobrar vai ser o valor de x.
0 menos 6 não dá, tira do 8, aqui fica 7, aqui 10. 10 menos 6, 4. 7 menos 6, 1. 1 menos 1, 0. Então, esse x vai ser igual a quanto? 14 graus. Letra A. Próximo. Exercício 28. Em cada item, verifique se os triângulos são congruentes, né? Aí sim ou não, se são ou não. E no caso daqueles que forem congruentes, indique o caso que prova que eles são congruentes. É aqueles casos de congruência. LLL, ALA, LAL. Então, qual caso ali prova que esse par de triângulos vão ser congruentes, né? No caso deles serem congruentes. Então, vamos lá. Então, item A. Este par de triângulos, o ABC e o DF, são congruentes? Sim ou não? Então, vamos lá. Observando as medidas de dois dos seus lados, né? E um ângulo interno deles, você vê que um lado é igual aos dois. Tem outro lado que é igual aos dois. E o ângulo formado por esses lados também são iguais nos dois. Então, eu vejo que esse par de triângulos, sim, eles são congruentes. E o caso que prova que eles são congruentes é o caso LAL, lado, ângulo, lado. Sim, pelo caso LAL, lado, ângulo, lado. Letra B. Aí este outro par de triângulos são congruentes? Vamos ver. Oi, não foi? Aí vamos lá. O que eu vejo? Eu vejo que tem um ângulo igual aos dois, outro ângulo igual aos dois, e o lado aqui, ó, entre eles também igual aos dois. Então, sim, eu vejo que eles são congruentes, e o caso que prova que eles são congruentes vai ser o caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Dois ângulos congruentes e o lado entre eles congruentes. E letra C. Opa. Aí este par de triângulos, eles vão ser congruentes? Aí claramente não, né? Você percebe uma diferença de tamanho em relação aos dois. Nós temos um que, ó, embora os ângulos sejam iguais, se observa que eles são de tamanhos diferentes, né? Bem nítido isso, a diferença de tamanho entre os dois. Então, como existe diferença, né, no tamanho dos dois, bem claro isso, então eu concluo que eles não são congruentes. E se não são congruentes, né, eu não vou ter nenhum caso que prova que eles são congruentes, porque eles não são. Então, aí a resposta fica como sendo não. Eles não são congruentes. Aí eu não vou ter nenhum caso que vai ser usado para dizer que eles são congruentes, já que não são. Aí damos um pause aqui.